E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esta é mais uma produção do LAPEC-Bio, o Laboratório de Pesquisa em Educação em Ciências e Biologia, vinculado à Universidade Federal do Pará. Essa é também uma produção em parceria com o projeto PIBEX 2021, financiado pela Pró-Reitoria de Extensão. E no vídeo de hoje, como vocês viram na introdução, nós vamos falar sobre espaços não formais de ensino, aprendizagem e educação. Você aí, professor, pesquisador, graduando, assim como eu, ou público em geral que tenha interesse pelo assunto, eu já trago os seguintes questionamentos. Você sabe o que são espaços não formais? Você sabe onde podemos encontrar esses espaços? E ainda melhor, como podemos utilizá-los? Esse conteúdo foi produzido em duas partes. Na primeira, eu conto para vocês o que são esses espaços não formais, aonde nós podemos encontrá-los e ainda melhor, como nós podemos utilizá-los. Na segunda parte, não menos importante, eu conto para vocês as contribuições desses espaços e ainda faço a aplicação de uns espaços desse não formal em um plano de aula. Então, eu faço um convite a todos vocês. Fiquem comigo, já que as duas partes desse vídeo serão publicadas nesse mesmo canal. Acompanhem até o final. Para iniciar, é interessante que vocês saibam que esta apresentação é baseada no artigo Contribuições de um Espaço Não Formal para a Promoção de Ensino Escolar Contextualizado e Interdisciplinar, à luz da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Esse artigo, de minha autoria e coautoria de Reginaldo dos Santos, já foi publicado na revista Actio Docência em Ciências em janeiro de 2021. Revista esta que está classificada com Qualiscapes A3 na área ensino. E esta é a maneira como está feita a publicação do artigo na revista, como vocês podem ver. E agora vamos ao que interessa, falar sobre espaços não formais. Para que vocês conheçam sobre estes espaços, é importante que vocês saibam que nós podemos também classificar o ensino, a aprendizagem e a educação em formal, não formal e informal. Mas calma, vamos por partes. A educação escolar, também denominada por educação formal, é caracterizada pelos ambientes escolares, com base na sua intencionalidade, sistematização e institucionalização. E o que isto significa? Significa dizer que o ensino formal acontece por ações de uma instituição oficial de ensino, legalmente credenciada, como por exemplo as escolas, e aí nós contemplamos a institucionalização. Significa dizer também que este ensino ocorre por vontade de alguém que deseja ensinar ou aprender. E aí nós temos a intencionalidade. Significa ainda que este ensino segue regras bem definidas de uma legislação e por outros documentos. E aí nós contemplamos a sistematização. A educação informal é caracterizada por ocorrer sobre a influência dos ambientes familiares. Por isso o nome educação informal. Já a educação não formal é aquela que se caracteriza por ocorrer sob a influência de outros espaços, que não seguem totalmente a sistematização dos ambientes de ensino-aprendizagem escolar e nem sobre as especificidades do ambiente familiar. Interessante é que esse processo de ensino, aprendizagem e educação também pode ser influenciado pelos espaços em que ele ocorre ou pode ocorrer. Com a mesma finalidade didática, então, os espaços podem ser classificados como formal, não formal e informal. E aqui nós estamos considerando por espaços não formais todos aqueles espaços que podem ser utilizados como estratégia ou instrumento para o ensino formal. E aí vocês devem estar se perguntando, quais são esses espaços? Eu poderia citar aqui uma variedade deles e de alguns que estão bem perto de vocês que vocês nem imaginam. Mas vamos começar com alguns bem clássicos. Você já deve ter visto em um bom filme ou outro programa uma bela imagem de um zoológico. E nem deve ter imaginado que lá pode ser considerado um espaço não formal. Mas é verdade. Naquele local, há elementos que o professor pode utilizá-lo para o ensino formal.
Dessa maneira, os espaços não formais vão desde aqueles espaços totalmente criados pela espécie humana com finalidade de lazer, entretenimento, comércio ou indústrias, até aqueles espaços totalmente naturais, como é o caso, por exemplo, das cavernas, florestas, rios ou praias, e entre outros. Há ainda os espaços não formais, que possuem aspectos naturais e aspectos que são oriundos da interferência humana, como é o caso, por exemplo, daqueles espaços naturais que sofreram modificações para atenderem melhor às necessidades que a espécie humana tem, gera ou necessita. Dessa forma, podem haver 3 categorias ou classificações dos espaços não formais. Os espaços não formais naturais, como por exemplo as cavernas, os espaços não formais criados pelo homem, como por exemplo um museu, e ainda os espaços não formais mistos, como por exemplo uma trilha ecológica. E agora, você conseguiria me dizer um espaço não formal aí perto de você? Vamos lá, eu vou citar alguns exemplos dos espaços não formais e depois nós vamos entender essas categorias ou classificações. Um zoológico pode ser considerado como um espaço não formal, como eu já havia dito, mas também uma estação de tratamento de água e o esgoto, uma plantação agrícola, uma reserva florestal, são alguns dos muitos exemplos dos espaços não formais. Esta imagem que vocês veem corresponde à estação de tratamento de água daqui da minha cidade, de Altamira. Este local foi criado com a finalidade de atender às necessidades humanas. Mais do que isso, foi criado para realizar o tratamento da água que vai para a casa da população, concordam? Ali, nesse local, há elementos que podem ser utilizados pelo professor para o ensino formal. Portanto, este espaço pode ser considerado como não formal. Agora, nesta imagem que vocês também podem ver, é a Reserva Florestal do 51 Bis, daqui também de Altamira. Esse local passa a ter uma finalidade quando o homem sente a necessidade, por exemplo, de preservar ou até mesmo de realizar pesquisas nesses espaços. Agora, observe, se este espaço natural não tem nenhuma interferência humana, ele pode ser considerado como um espaço não formal que não tem nenhuma finalidade para o ser humano. Dessa forma, esse espaço pode ser considerado como um espaço não formal natural. Essa última categoria começa a ficar mais interessante. Vocês vão ver a imagem agora do Cantinho Cipó Ambé, situado próximo à zona urbana daqui de Altamira. Este espaço, apesar de ter sido modificado pelo homem, tem em seus elementos naturais os fatores que predominam em sua caracterização. Vejam bem, este espaço não formal misto, apesar de ter sido modificado pelo homem, só existe devido à presença de algo natural e específico em sua constituição. É o caso, por exemplo, de uma reserva ecológica ou biológica que seja aberta à visitação do público em geral. Agora que vocês conhecem o que são espaços não formais, sabem onde podemos encontrá-los, seria interessante que vocês soubessem as contribuições desses espaços para o ensino formal, concordam comigo? Aqui eu irei citar alguns pontos que, no nosso entendimento, é contribuição dos espaços não formais quando bem utilizado pelo professor. Ampliar o repertório de estratégias e instrumentos didático-pedagógicos. O que seria isso? A gente sabe que o professor pode e utiliza vários ambientes dentro da própria escola, o seu ambiente formal, como por exemplo o laboratório. Mas nós entendemos que se o professor utiliza alguns desses espaços que foram citados anteriormente, ele pode ampliar o seu repertório de estratégias. E isso pode ser um diferencial atrativo para os alunos. Atrelado a isso, ao fazer uso de espaços não formais, a gente acredita que o professor contribui para a quebra da rotina dos ambientes escolares. Não é nenhuma novidade que os alunos adoram qualquer situação que os tirem do ambiente da sala de aula. Nós acreditamos ainda que esses momentos nesses espaços
podem ficar marcados para o resto da vida desses alunos. Possibilita a contextualização do ensino-aprendizagem. O que seria então essa contextualização? Essa contribuição pode ser contemplada quando o espaço não formal permite uma interação entre a vida escolar e a vida em geral do aluno. E isso acontece quando o professor utiliza de uma linguagem apropriada para que o aluno tenha então uma aprendizagem significativa. O que seria então essa aprendizagem significativa, Gabriel? É tudo aquilo que ajude o aluno a compreender aquela ação educativa e entender que ele é protagonista da sua própria aprendizagem. Mas além disso, que ele entenda o ponto de partida e o objetivo daquela aula, para que tudo faça sentido na sua cabeça e que ele tenha então uma aprendizagem significativa. Para entendermos melhor sobre a contextualização, eu irei falar agora de um empreendimento aqui da minha cidade também de Altamira, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Este local também pode ser considerado como um espaço não formal. E eu estou sempre falando desses espaços aqui da minha cidade para mostrar para vocês que há sempre uma possibilidade de locais próximos a vocês que podem ser utilizados como espaços não formais nas aulas dos professores. Uma coisa é o aluno ver, por exemplo, este esquema de uma usina hidrelétrica em um livro em sala de aula. Outra coisa é o aluno ver, por exemplo, esta foto, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte daqui da cidade. Isso também é legal. Agora, outra coisa mais interessante é o aluno ir até esta usina hidrelétrica de Belo Monte, que ele já pode ter visitado, só que desta vez com o professor para conhecer o seu funcionamento. Agora é importante destacar que nem sempre será possível, em todos os seus conteúdos escolares, o professor levar os seus alunos a estes espaços. Só que nós queremos mostrar que sempre que haver esta possibilidade e que livre de risco, será uma importante contribuição para o ensino destes alunos e que esses momentos vão ficar marcados, como dito anteriormente, para o resto da vida desses alunos, contemplando aí a contextualização. Nós acreditamos ainda que os espaços não formais podem contribuir para a promoção de um ensino escolar interdisciplinar. E isso acontece quando 2 ou mais professores atuam juntos a partir de um objetivo em comum. Então é isso, pessoal. Agora vocês conhecem o que são espaços não formais, sabem onde podemos encontrá-los e algumas das contribuições desses espaços. Espero ter atendido aos questionamentos que eu mesmo fiz ao início desse vídeo. Mas calma, eu faço um convite agora a vocês. Próximo vídeo desta produção, que também está publicado nesse mesmo canal, eu trago sugestões com um roteiro para serem aplicados em um plano de ensino-aprendizagem. Você não pode perder. Como eu disse no início, esse vídeo é para você, professor, pesquisador ou graduando assim como eu, que tenha interesse pelo assunto. Até mais, pessoal!